Bom, queridos, eu quero falar sobre o reino de Deus, que é sempre oportuno, especialmente no tempo que nós estamos vivendo. Esse tempo que eu me refiro são os poucos dias que faltam para a eleição presidencial. E onde nós vemos pessoas, isso é perceptível, pessoas que têm depositado toda a tua confiança, toda a tua expectativa num governo humano. E nós percebemos isso, infelizmente, é recorrente de um período como esse. Nós percebemos uma polarização política que tem gerado tensões, não só tensões, mas tem gerado também rupturas. Então é muito importante que nesse momento entendamos o que significa o reino de Deus. É necessário que compreendamos com clareza, que entendamos esse tema, porque a compreensão do que é o reino de Deus é necessário para que a gente tenha paz, para que a gente tenha esperança, independente do tempo ou das circunstâncias que nós estejamos vivendo. E não só isso, a compreensão do reino de Deus também é muito importante para que a gente possa desempenhar o nosso papel na sociedade, principalmente como discípulo de Jesus. Eu quero começar lendo dois textos conhecidos, dois textos claros. Um está em Mateus capítulo 6, no verso 10. Um texto que diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quantos podem repetir esse texto pequeno, por favor? 1, 2, 3. O outro texto é João 18, 36, que diz assim: respondeu Jesus: o meu reino não é desse mundo, e se meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. O primeiro texto é parte da oração do Pai Nosso, da oração conhecida como Pai Nosso, e é uma petição para que o reino tenha uma expressão terrena. O que nós entendemos nesse versículo é que não é o reino do céu, mas é um reino do céu na terra. Essa é a petição da oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino e seja feito a tua vontade. Um reino do céu que deve se expressar na terra, em nós e através de nós. E o segundo versículo, João 8,36, Jesus mostra claramente a supremacia do reino de Deus quando ele diz: o meu reino, ele não é desse mundo. E na sequência ele diz que não é coerente nós lutarmos por algo que é efêmero, passageiro, ou lutarmos por um reino, por alguma coisa que não é, que é de menor valor. É isso que ele está dizendo aqui. O meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos para que eu fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. É isso que ele está dizendo, que não vale a pena lutarmos com afinco, com toda aquela garra e disposição, por algo que não tem tanto valor assim. É algo de menor valor. Ele está dizendo que não vale a pena a gente pelejar, lutar tanto afinco por algo que é temporal, algo que é passageiro, algo que não tem um peso eterno. Nós sabemos que há uma variação de resposta quando a pergunta é: o que é o reino de Deus? Você faz esse trocadilho aí, pergunta o que é o reino de Deus, e a gente tem uma variação de respostas, algumas convincentes, outras não. E seria importante a gente entender, a gente compreender o que é o reino de Deus à luz da palavra, à luz das escrituras. Então, eu penso que seria importante a gente começar a responder o que não é o reino de Deus. O reino de Deus não é a igreja. A igreja, ela é uma agência do reino de Deus, mas ela não é a igreja.
O reino de Deus não é um novo sistema político, uma nova bandeira, preta, azul, roxa, não é um novo sistema político. O reino de Deus ele não é geográfico, não é Israel, não é um território, não é uma nação específica. O reino de Deus também não é regido por leis humanas. O reino de Deus não é o reino milenar, o reino vindouro. E o reino de Deus também ele não tem uma aparência exterior. Não é possível você definir o reino de Deus como algo que tem uma aparência exterior, e Jesus fala sobre isso em Lucas capítulo 17, verso 21. Ele diz: nem dirão, ei-lo ali, ei-lo lá, porque o reino de Deus está dentro de nós. Ele não tem uma aparência exterior. Então, respondendo objetivamente a nossa pergunta, o que é o reino de Deus? Como que eu compreendo o reino de Deus? Uma vez que ele é tão importante para que eu tenha paz, para que eu tenha esperança. Uma vez que a compreensão do reino de Deus é tão importante para que eu possa desempenhar o meu papel social e o meu papel como discípulo de Jesus. O reino de Deus é o governo de Jesus Cristo. O reino de Deus é um sistema de governo chamado teocracia. Esse termo vem da união de duas palavras gregas. Theos significa Deus e kratos significa domínio. Então, reino de Deus é o governo de Deus. Reino de Deus é o domínio de Deus. E esse reino, ele se manifesta, esse reino, ele é perceptível quando nós vemos homens e mulheres submeterem suas vidas à vontade de Deus. Quanto mais pessoas nós vemos rendendo a sua vontade, a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, nós podemos dizer: o reino de Deus chegou na vida dessa pessoa. É perceptível, porque a pessoa escolhe não fazer a sua vontade, ela escolhe fazer a vontade de Deus. Está diante de nós uma evidência de que o reino de Deus alcançou, de que o governo de Deus alcançou aquele coração. Eu penso que se o Brasil e os habitantes, os governantes do mundo resolvessem fazer a vontade de Deus, o que seria? Nós não teríamos tantos conflitos, tantas guerras. Pensa nações. Pensa no Brasil, com seus desafios, seus conflitos, os governantes, seus governantes, os seus habitantes, todos decidirem viver a vontade de Deus. O que seria? Edir orou aqui citando um salmo: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, quando o Senhor governa a nossa vida, quando a gente faz a vontade de Deus, nós certamente vamos viver uma nação, uma vida familiar de bênção e de paz na presença do Senhor. Porque nós sabemos que a raiz da injustiça social, a raiz dos conflitos que assolam as nações é a rejeição do governo de Jesus Cristo no coração daqueles que governam, daqueles que fazem parte dessa nação. Então, a injustiça social impera, o sofrimento impera. Qual é a raiz? Qual é a razão disso? E a rejeição da teocracia, e a rejeição do governo de Jesus Cristo. É quando alguém diz: eu não quero fazer a sua vontade, eu quero fazer a minha vontade. Então, quando isso acontece, surgem os conflitos, as injustiças e por aí vai. Por isso, a falta de virtude de caráter, essa falta de virtude de caráter que leva à corrupção, que leva ao suborno. Mas quando o reino de Deus alcança o coração do homem, começa uma transformação. E essa transformação é uma transformação de dentro para fora. Não é uma transformação externa. Ela será visível nos atos, nas expressões, mas quando o reino de Deus alcança a vida de qualquer pessoa, de uma pessoa,
começa a ocorrer essa transformação de dentro para fora. E essa transformação acontece a partir de um ato chamado arrependimento. A palavra arrependimento é um termo conhecido aqui da maioria. Se origina de uma palavra grega que significa metanoia, nous, mente, meta, mudança. E o significado da palavra arrependimento é a mudança de mente que vai redundar em mudança de atitude. Então, quando o reino de Deus alcança uma vida, o arrependimento começa a operar. O arrependimento começa a operar e vai produzindo transformação interior. E essa transformação interior vai se refletir em mudança de comportamento, de hábito, daí por diante. Por isso que a chave da pregação de Jesus e dos apóstolos é um chamado ao arrependimento, um chamado à metanoia, um chamado à mudança de mente, de atitude, porque se não há arrependimento, o reino de Deus não chega. Mateus capítulo 3, verso 2 e tantos outros versículos do Novo Testamento, o texto diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus andava por cidades, por vilas, e a tônica da sua pregação era a mesma: arrependei-vos, muda essa mente, muda esse padrão de pensamento, porque é chegado o reino de Deus. Quando o reino de Deus alcança um coração, quando o reino de Deus impacta a nossa vida, a pessoa sai da mentalidade da miséria e fracasso para uma mentalidade de vencedor. A pessoa sai da mentalidade de vítima para ser alguém responsável que começa a construir o seu próprio projeto de vida. A pessoa deixa de ser guiada pelas mentiras do diabo e ela começa a ser influenciada pelas verdades da palavra de Deus. E isso expressa a supremacia do reino de Deus. Um reino que está acima de todos os reinos. Um reino que está acima de todos os domínios. Um reino que tem poder para transformar o homem. E através desse homem transformado, transformar o que está à sua volta. Como citamos inicialmente, no próximo domingo, será decidido o rumo da nação: Lula ou Bolsonaro? Duas alternativas. Eu já ouvi pessoas preocupadas, cheias de cogitações, e eu ouvi uma pessoa essa semana falar comigo o seguinte: se for esse resultado, eu vou mudar para outra nação. Eu falei: rapaz, vai radicalizar, vai ser forte o negócio. E sim, então a coisa tem gerado assim uma tensão, e gera mesmo uma tensão, uma preocupação. Mas a verdade é que a nossa posição como súdito do reino de Deus não é partidarizar, não é lutar com tanto afinco, como falamos anteriormente, por algo que é efêmero, é passageiro. E às vezes nós nos deparamos com pessoas que nesse frenesi, nessa ansiedade, às vezes elas pendem para ofensa, como nós falamos, às vezes elas pendem para rupturas relacionais. Chamei a atenção de algumas pessoas essa semana por reprodução de fake news. Olha que loucura. Enfim, é lógico que eu não estou de forma alguma estimulando a omissão no exercício de nossa cidadania, sobre o nosso dever de votar. Quero chamar a atenção para o grande número de voto branco e nulo no primeiro turno. Eu sei que dentro dessa massa tem muitos cristãos, certamente. Eu sei que tem cristãos que se omitem, se justificando na soberania de Deus.
dizendo que o que temos que fazer é orar, que temos que fazer é orar, e o que tiver que ser, será. Mas não é bem assim. Essa mentalidade é uma mentalidade errada, porque a soberania de Deus, ela interage com a minha e com a tua responsabilidade. Nós não devemos jogar tudo para a soberania de Deus. Nós temos uma responsabilidade, nós temos um papel nesse processo. Nós somos cidadãos do céu, nós somos cidadãos da terra também. Foi o que Jesus resolveu lá na questão do pagar tributo ou não, quando ele disse: paga a César o que é de César, paga a Deus o que é de Deus. Jesus estava falando da nossa dupla cidadania. Nós somos cidadãos extraterrestres, nós somos cidadãos dessa terra, que somos regidos por leis, por uma mesma Constituição. Então, nós não podemos jogar essa responsabilidade para a soberania divina. Nós temos uma responsabilidade como cidadãos. E é fato também que a neutralidade é uma posição, é uma decisão também. A neutralidade, também dessa forma você mantém uma postura política. Escuta, como eu falei, nós retornamos recentemente do Chile. Eu estava lá no Chile com o Franco, e nós vimos um quadro preocupante no Chile. A última vez que eu estive no Chile foi em 2020, início de 2020, num retiro de carnaval, e o que nós vimos no Chile nesse momento foi um quadro preocupante. Eu não sei quantos sabem, no Chile o voto é facultativo, e muitos se omitiram em votar na última eleição, inclusive grande parte da igreja. E com isso, quem está antenado aí na política na América Latina aí, global, e com isso assumiu um presidente que tem conduzido o país para uma política de instabilidade, não só uma política de instabilidade, mas uma política de afronta direta aos valores judaicos cristãos. Nós temos algumas regiões que nós andamos no Chile. Eu tenho um carinho muito grande pela comuna, pela região de Colina, pela igreja que está ali, uma igreja muito querida, muito acolhedora, mas eu também gosto daquela característica assim, pouco rural de Colina, uma área de pomar, de fruticultura. Eu fiquei perplexo com o que eu vi na cidade. Há uma política no Chile de acolhida de imigrantes sem nenhum critério. Há indiretamente um incentivo à invasão de terras improdutiva. Como terra improdutiva? Bom, como nós falamos, as ideologias que afrontam a fé, elas estão assim na maior efervescência. Que eu vi nessa cidade acolhedora, bonita, Colina, é um processo acelerado de favela. Eu vi uma favela lá do presídio, onde os irmãos reuniam há um tempo atrás. Eu fiquei perplexo com o tamanho daquela favela e com como que as casas, o material que construíram as casas. Se alguém fumar um cigarro e jogar, prima, tem muito trabalho. Fiquei muito preocupado. Escuta mais uma coisa. Na sexta-feira, a última sexta-feira que eu estava no Chile, um colombiano, numa tarde, assassinou 3 pessoas por causa de um celular. Isso rendeu conversa com a liderança, com a igreja, oração. Então eu penso que nós devemos fazer a nossa parte dentro dos princípios da palavra de Deus. Que princípios é esse? Nossa parte, segundo os princípios da palavra, orando, não nos revoltando, porque nós não somos revoltosos, nós somos da paz. Não adianta botar fogo, cavar buraco, não adianta, não é por aí. Não nos revoltando. E nós temos que votar em candidatos mais alinhados com os nossos princípios e valores, com os princípios e valores que norteiam a nossa vida como súditos do reino de Deus. Sermos coerentes
com os valores, com os princípios que regem a nossa vida. 1 Timóteo capítulo 2, 21, Paulo diz: exorto, pois, antes de tudo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, todos, direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda, está no poder, o nosso dever é orar. E o verso 2 ele diz: pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. Mas, irmãos, é importante dizer também que nenhum dos dois candidatos que concorrem à presidência da República, a gente vai ver quem é quem semana que vem, mas nenhum desses dois candidatos que concorrem à presidência da República são salvadores da pátria. Teve um que num discurso quase que se comparou a Jesus Cristo. Um outro é mito. E por aí vai as idolatrias humanas. Mas a verdade é que não são salvadores da pátria. O reino de Deus está acima de ideologias. O reino de Deus está acima de disputas humanas. O reino de Deus não é desse mundo. O reino de Deus está acima de todos os reinos, todos os impérios. Salmo 145, verso 13, o texto diz: o teu reino é de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. Não são 4 anos, não são 10 anos. O texto diz que o reino de Deus e o seu domínio subsiste por todas as gerações. No livro de Daniel, no capítulo 2, especificamente nos versículos 44 e 45, tem uma profecia, dentre tantas outras escrituras, que revelam a supremacia do reino de Deus. E esse texto de Daniel fala de uma visão do rei Nabucodonosor. A visão que o rei Nabucodonosor teve era uma visão de uma grande estátua constituída de ouro, de prata, de bronze, de ferro e de barro. E essa estátua, ela representava os diferentes reinos e os diferentes impérios. Nessa visão surge uma pedra e o texto escreve que essa pedra ela é cortada sem o auxílio de mãos humanas, e essa pedra ela vai crescendo até se tornar uma montanha. E essa pedra gigante que se torna uma montanha, o texto diz que ela vai esmagando o império, ela vai esmagando governos, ela vai esmagando ideologias, enchendo toda a terra. E vai se cumprir o que está em Abacuque, capítulo 2, verso 14, que diz: pois toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Independente de quem esteja no poder, independente do cenário político, econômico que estejamos vivendo, o nosso reino, o reino no qual nós fomos inseridos pelo precioso sangue de Jesus, esse reino, ele prevalece, ele está sobre todos os reinos, todos os domínios, e toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Esse reino tem poder para mudar o presente. O reino de Deus nos assegura um futuro de paz e de prosperidade na tua presença, que nós precisamos entender, como já falamos aqui, é que a mudança verdadeira vem de dentro de nós, que é necessário um arrependimento de verdade, é necessário uma mudança de mentalidade, é necessário uma mudança de pensamento. E quando o arrependimento opera em nossa vida, quando há essa mudança de mentalidade, essa mudança interior, consequentemente, nossa visão, nossas atitudes, nossa conduta, ela muda. Tem um reino
que traz esse processo de transformação. E quando o governo de Jesus Cristo alcança nossos corações, tudo muda. Romanos 14:17 diz que o reino de Deus, ele não consiste no comer, ele não consiste no beber, mas o texto diz que o reino de Deus é justiça, o reino de Deus é paz, o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. E o que precisamos mais? O que nós precisamos mais? Por que temos que nos preocupar? Por que temos que nos afligir? Se nós temos um reino insuperável, incomparável, poderoso, que enche toda a terra, com o que nós vamos nos preocupar? Já estou concluindo, mas eu quero deixar uma pergunta para você refletir. Quantos aqui, nessa noite, querem receber o reino de Deus em seus corações? Receber o impacto do reino na nossa vida nos traz capacidade para mudar mentalidades negativas, para romper prisões que nos restringem e nos levar a uma vida de vitória, de liberdade na presença de Deus. É possível que você tenha entrado aqui hoje, você está cansado. E você está cansado, essa peleja que você está travando, porque você está lutando na tua força. Você está lutando com as tuas próprias armas. Você está lutando no teu próprio vigor. Tudo se torna mais tranquilo quando você se rende e diz: Jesus, governa a minha vida. Nós não temos capacidade de nos autogovernar, mas a gente pode abrir o coração e falar: Senhor, eu quero o teu governo, eu quero a tua força, eu quero o teu reino. Eu não quero viver com uma vida de ansiedade, de preocupação. Eu quero ver uma vida de leveza, uma vida de fluidez no Espírito Santo. Isso como é possível? É quando recebemos em nossa vida o reino de Deus. E esse reino é justiça. Esse reino é paz. Esse reino é alegria no Espírito Santo. Olha quantas virtudes estão embutidas no reino de Deus. Então você está cansado, você tem lutado possivelmente com um vício, com um hábito que você sabe que tem roubado tuas virtudes. Você está tentando aí nos teus meios resolver e você não consegue resolver. A gente tem aquele engano em pensar que a gente pode se autossalvar, entendeu? É o chamado autossoterismo, não é verdade. Nós não temos essa capacidade, mas quando o reino chega, ele produz um impacto maravilhoso e poderoso em nossa vida. O reino de Deus, quando chega, ele traz a justiça que a gente está procurando. A justiça verdadeira está onde? Qual é a corte que você vai encontrar? A justiça verdadeira nesse plano não tem. Mas o reino de Deus tem justiça. O reino de Deus tem paz. O reino de Deus tem alegria no Espírito Santo. E é simples assim. Você pode abrir o teu coração. E essa não é uma proposta para você assumir uma nova religião, ser evangélico. Não, é uma proposta melhor. É um posicionamento. A palavra diz que ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. É um posicionamento espiritual poderoso. Um posicionamento espiritual de libertação, de suprimento na presença dele. Mas esse processo, esse reino, chega na tua vida se você dizer de forma consciente: eu quero, Senhor. Eu abro meu coração para receber o teu reino. Eu quero pedir para que você se coloque de pé no nome de Jesus Cristo. Não aflija o teu coração. Nossa esperança não está nem tico nem taco.
Nossa esperança está no Senhor. Não se engane. Não se engane com os argumentos humanos. Não se engane. Jamais pense que há alguma alternativa, algum sistema de governo nessa terra que pode satisfazer nossos anseios, responder nossas respostas, produzir em nossa vida o impacto que nós precisamos para sermos cidadãos realmente relevantes em nosso tempo. Só há um reino poderoso para fazer isso. E esse é o reino de Deus, um reino de justiça, um reino de paz, um reino de alegria no Espírito Santo. Bendito o nome do Senhor. Feche os teus olhos. Eu quero fazer um convite a você de forma muito clara, muito objetiva. Você que está aqui nessa noite, você está lutando, tem travado uma peleja, uma luta na tua vida, em alguma área específica. Você já deve ter dito aí por algumas vezes, em momentos distintos, que você não aguenta mais, que você não tem força para romper, que você não tem força para prevalecer. Mas o domínio de Deus, o governo de Deus na tua vida, te capacita a prosseguir, a romper, a ser livre. Paulo diz, Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando estamos sujeitos ao governo de Jesus Cristo, quando rendemos a nossa vontade à vontade dele, certamente nós vamos prevalecer. Se você deseja sair daqui nessa noite respirando de forma tranquila, suave, se você deseja sair daqui nessa noite com essa convicção em teu coração de que o reino de Deus te alcançou, englobou, envolveu a tua vida, e agora nada mais te prende, você está livre, você tem autoridade para reinar sobre o pecado, a morte, o inferno. Recebe o reino de Deus na tua vida, em teu coração. Levanta tuas mãos. Vamos orar ao Senhor, dando graças a Ele pela tua palavra, dando graças a Ele porque por tua graça e misericórdia Ele nos fez súditos desse reino. Nós vivemos numa outra dimensão, nós vivemos numa outra categoria, que nós fazemos parte de um reino que está sobre todo o reino. Nós fazemos parte de um domínio, de um governo que está sobre todo o governo. Não há por que se preocupar, não há por que se afligir, porque esse reino traz paz ao coração, esse reino traz justiça, esse reino traz alegria. Tudo em nossa volta pode estar em plena guerra, mas nós estamos num reino de paz. O reino de paz. Celebremos ao Senhor pelo teu reino. Celebremos ao Senhor pela posição, pela condição que Ele nos colocou. Um reino que não tem fim, um reino que liberta, um reino que enche de esperança, um reino que cura, um reino poderoso. O reino dos céus, o reino de Deus é chegado entre nós. Pai, no nome de Jesus, damos graças a Ti, Pai. Bendizemos o Teu nome porque nós estávamos mortos. Nós estávamos, Senhor, ó Deus, à margem, distante de Ti. Mas o Senhor nos alcançou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos regenerou, como diz a Tua palavra. Pela Tua graça nós fomos salvos, e não só isso, nós fomos transportados de um reino de opressão, de um reino de escuridão, para o reino do Filho do Seu amor, onde temos alegria, onde temos paz, onde temos justiça. Senhor, isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. E nós não cessamos de dar a Ti
graças. Não cessamos de externar a Ti a nossa gratidão, Pai. É muita bênção, é uma posição extremamente privilegiada. Louvamos a Ti e bendizemos o Teu nome, Senhor. E queremos colocar especificamente diante de Ti cada pessoa que se encontra aqui à frente, cada um que certamente tem travado batalhas, tem travado lutas, e reconhece nessa noite que não há capacidade na sua própria força, na sua humanidade, e abre o coração para receber o Teu reino, para receber o Teu governo, para receber o Teu domínio. Pai, nós pedimos a Ti que cada um possa sentir, possa experimentar exatamente nesse momento o impacto do Teu reino, ordenando as emoções, o impacto do Teu reino tocando no corpo. Se há alguma enfermidade, alguma patologia, na autoridade do nome de Jesus Cristo, que o reino de Deus, a manifestação desse reino, possa curar o corpo, curar em nome de Jesus. Alguém que porventura possa estar aprisionado espiritualmente, ó Deus, de alguma forma sofrendo alguma opressão, com insônia, ó Deus, sofrendo alguma crise, alguma angústia de ordem espiritual. Senhor, que o Teu reino se manifeste libertando na autoridade do Teu nome. Nós damos uma ordem aos opressores, aos demônios, Senhor, que deixe essas vidas, que saem em nome de Jesus. Que o Teu reino se manifeste em cada vida aqui, manifestando salvação. Que poder, Pai, é quando a Tua graça nos toca, o Teu reino nos toca, nos salvando dos pecados do mundo e dos inimigos, Pai. Que o Teu reino produza isso aqui em nome de Jesus, para a glória, para a honra e para louvor do Teu nome. O reino que está sobre todo o reino que não tem fim, um reino incomparável, um reino imensurável, é o reino de Deus. Bendito o nome do Senhor.